Boa tarde, né, pessoal? Agradeço a cada um que tá assistindo esse vídeo aí, que curte, comenta e se inscreve aí, né, no canal. Hoje eu botei o preto na panela, né, o pai desse branco. Eu tô achando que esse branco quer seguir o mesmo destino do pai dele. Ele também não quer deixar as galinhas comer, também quer bater nas galinhas de vez ou outra. Já prestei atenção. E provavelmente, se ele não se ajeitar, o destino dele vai ser esse. Hoje foi o pai dele, amanhã pode ser a vez dele.